Olá pessoal, vocês estão assistindo mais um Abrindo os Olhos. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o cubismo. Os 4 primeiros programas do Abrindo os Olhos, nós vimos essa transição da pintura e arquitetura, das artes em geral, para o século XX. Vimos que, nós todos percebemos que esses 25 anos finais do século XIX, que entraram para o século XX, foram definitivos para mudar completamente a nossa sociedade. A gente tem que ver que esse final do século XIX foi marcado por tantas invenções. Surgiu, por exemplo, a lâmpada elétrica, o gravador de som, o raio-x. Logo no início do século, a teoria da relatividade, um pouco tempo depois o avião. Então as mudanças foram muito grandes. A gente pode até afirmar com certeza que do nascimento de Cristo até 1900, o mundo não teve tantos avanços e tantas modificações da sociedade quanto foram os primeiros 30 anos do século XX. Hoje a gente vai falar sobre o cubismo. E para falar sobre o cubismo, em geral, quando a gente fala sobre uma quebra de um paradigma, ou uma nova estética que causa grandes mudanças, a gente precisa voltar um pouco para trás para saber um contexto em que as coisas acontecem. Quando a gente vê, por exemplo, uma pintura cubista, Picasso, evidentemente, a gente imagina, mas por quê? Por que ele chegou até isso? O que significa tudo isso? Por que ele fez a pintura dessa forma? É esse contexto que a gente precisa analisar. Bom, vamos voltar então para a arte medieval. A arte na Idade Média, ocidental ou mesmo a arte russa, ela é marcada por uma pintura praticamente bidimensional, ou seja, não existe a ilusão da profundidade. Então a gente pode ver, por exemplo, nesses exemplos que vocês estão vendo agora, que o nosso olhar, por causa disso, pode ser direcionado para toda a pintura. Os ícones russos são o melhor exemplo disso. Esses artistas conheciam a ilusão da perspectiva? Sim, conheciam, lógico. Nós não podemos esquecer que a própria arte grega já demonstrava isso, não em pinturas, mas, por exemplo, os próprios teatros gregos que eram projetados, a visão que se tinha da plateia, já se colocava cálculos matemáticos sobre essa questão da perspectiva e da ilusão da perspectiva. E no Renascimento foi quando surgiu as regras da perspectiva, e mais uma vez eu vou usar o termo ilusão, ou seja, uma pintura, uma tela plana, em que o pintor causa essa ilusão do nosso olhar para algo que não existe profundidade. A perspectiva é isso, é nada mais, nada menos do que uma técnica de ilusão, baseada numa realidade. Pois bem, isso quebrava o padrão da pintura bidimensional, ou seja, sem o uso dessa ilusão da perspectiva de profundidade da arte medieval. É fantástico os avanços que se fez em relação a esse realismo do retrato na pintura, é muito impressionante. Sobretudo dos artistas do Renascimento italiano, Michelangelo, Da Vinci, Giotto, Rafael. Mas tem um ponto. A ideia das regras de perspectiva e a técnica de perspectiva direcionou os nossos olhares para o centro da pintura. Na verdade, o pintor começou a perceber que ele tinha esse poder, pela perspectiva, por essa técnica, de direcionar o nosso olhar para onde ele queria que a gente olhasse. De certa forma, isso foi uma certa imposição e uma ditadura do olhar.
Essa técnica de perspectiva prevaleceu, então, até os finais do século XIX, quando as pinturas, por exemplo, do Gauguin, que já tentava esquecer um pouco desses padrões clássicos da pintura, começavam a quebrar esse paradigma. Mas o paradigma da perspectiva na pintura foi quebrado mesmo com Picasso e Braque no cubismo. Eu tinha falado no programa anterior sobre Cézanne. Com as suas últimas obras, Cézanne começa a ter a ideia desses sólidos para pintar paisagem. Isso foi uma influência para o cubismo? Foi. Assim também como o Gauguin, que eu acabei de citar. Mas Picasso e Braque, que dividiam o mesmo estúdio, eles começaram a fazer uma série de pesquisas e experimentos para ir além disso. Primeiro, a quebra do paradigma da perspectiva era uma coisa, mas retornar à pintura bidimensional medieval não era a intenção deles. A intenção deles era enxergar algo novo. O que é esse algo novo? Bem, a gente pode considerar que a grande quebra do paradigma da perspectiva na pintura se deve a este trabalho de Picasso. Les Demoiselles d'Avignon, As Donzelas de Avignon, que foi pintado em 1907. Bom, nessa pintura, vocês veem, são retratadas 5 mulheres nuas, algumas frutas no chão, dá para ver. As formas dos corpos são distorcidos, na maioria com linhas retas. Nos rostos não há intenção de retratar beleza. 2 delas, inclusive, parecem até usar máscaras africanas. Bom, a deformação dos corpos, tudo bem, não era uma coisa tão incomum assim. O Cézanne e o Gauguin já tinham feito esse tipo de estilo de pintura. De sair do real. Mas era como Picasso retratava os rostos das mulheres é que chocava mais. Porque Picasso tocava no que havia de mais sagrado na pintura até então, a beleza feminina. Agora, o Picasso aí foi muito mais longe do que se inspirar em máscaras africanas ou mesmo distorcer os corpos da realidade. Além dele colocar essas figuras femininas chapadas no fundo, quer dizer, não existe profundidade, a gente percebe também que a maneira como os corpos delas estão colocados, a gente não sabe exatamente se a pessoa está agachada, sentada, se essa figura, por exemplo, está olhando para frente, para o lado. Na verdade, são todos os ângulos ao mesmo tempo. Então, a grande mudança de paradigma não foi só quebrar a ideia da perspectiva e voltar a uma bidimensionalidade, mas foi de mostrar para a gente uma democracia do ponto de vista visual, mostrando as figuras de vários ângulos diferentes e não só um ângulo. Essa é a grande característica da pintura cubista. A Demoiselles d'Avignon foi o ponto de partida por uma série de experimentos de Picasso e Braque. Veja bem, é importante salientar aí que não foi um trabalho de buscas de pesquisas técnicas, não. Foi muito mais experimentos. Eles nem tinham ideia de onde eles iriam chegar. Como eu disse, a influência dessas pinturas, desses sólidos do Cézanne, foi muito grande para ambos. E eles começaram então a fazer experimentos, inclusive a gente pode comparar aqui essas duas pinturas, Picasso e Braque, que a gente nem consegue diferenciar os estilos. Fica difícil de dizer qual é o autor de cada obra. E esses outros exemplos que eu estou mostrando para vocês mostra claramente uma visão de retratos que são feitos mostrando todos os ângulos ao mesmo tempo. Essa é a intenção desses sólidos. São figuras, são pessoas, algumas vezes, ou paisagens, mas que mostram tudo ao mesmo tempo. E isso é que causa distorção.
Então essa confusão dos nossos olhares, na verdade, é uma democracia do olhar se opondo à ditadura do olhar da perspectiva renascentista. Bom, existiu uma outra fase do cubismo em que Braque e Picasso começaram a experimentar não só pinceladas na tela, mas também a colagem de pedaços, de objetos, de jornais. Vamos ver alguns exemplos. Eles começaram a colar então pedaços de tecido, jornais, na tela juntamente com a pintura. Essa técnica foi chamada de cubismo sintético. Então consistia no uso de outros materiais além da própria tinta na tela. Então fazendo colagem, utilizando selos, madeira, tecido, papel. Foi uma tentativa desses pintores de tornar o cubismo mais próximo do real. Ou seja, que as pessoas pudessem entender melhor as intenções e talvez retratar um pouco da realidade no momento em que eles punham até pedaços de jornal. A técnica da pintura cubista acabou influenciando outros artistas, até mesmo a poesia, e não poderia ficar diferente com a arquitetura. No próximo programa a gente vai ver então a arquitetura entrar no século XX, como a gente fez agora, e vamos falar como o cubismo influenciou na arquitetura, tá? Então, até a semana que vem no Abrindo os Olhos.